programa de hoje fala sobre as consequências do uso político da informação por meios de comunicação. Participam desse debate aqui comigo Maria Fro, blogueira, Wagner Nabuco, editor e diretor-geral da revista Caros Amigos, Eduardo Guimarães, jornalista e blogueiro, e Sinara Menezes, jornalista da revista Carta Capital. A chamada mídia alternativa, principalmente com a comunicação em rede, via web, tem desempenhado um papel importante para fazer um contraponto à mídia dominante. Esse contraponto é suficiente para formar massa crítica na sociedade? De certa maneira, a gente terminou o primeiro bloco falando disso. O Eduardo já dizia, a gente faz uma guerrilha contra mastodontes da comunicação que cresceram, foram cevados com dinheiro público já há várias décadas no Brasil. E o Eduardo ia dar continuidade a essa conversa, consultando ali as anotações dele, eu tive que ir para o intervalo, então eu vou devolver para o Eduardo para ele concluir rapidamente, para a gente rodar a conversa. Não, simplesmente eu gostaria de chamar a atenção para um fato muito importante que tem me inquietado, eu acho que inquieta muita gente. Na minha opinião, nós temos no Brasil uma situação muito grave, porque hoje, nesse país, nós temos, após décadas de progressão, de retorno paulatino à democracia, nós temos presos políticos no Brasil. Isso não é brincadeira, nós temos, hoje a Folha de São Paulo abre com uma manchete de que a família, os familiares e os amigos dos condenados do Mensalão vão ter que se submeter aos ritos torturantes que há para visitar os presos. Em tese, é lógico, é justo, seria isso mesmo. O que ocorre é que você tem uma situação no Brasil que hoje você só tem político preso por causa do Mensalão, num país em que você tem um Paulo Maluf, por exemplo, que há décadas incontáveis está metido em todo tipo de corrupção de negociata. Você tem o Carlinhos Cachoeira, livre, leve e solto com todos os crimes que ele cometeu lá em Goiás. Você tem o governador que foi flagrado em conversas promíscuas do ponto de vista político com esse criminoso. Você tem o Demóstenes Torres, você tem toda essa vergonha, do escândalo de São Paulo. Você veja que nós temos aqui em São Paulo... Do estado de São Paulo. No estado de São Paulo, o atual prefeito respondendo pelo que aconteceu na gestão do prefeito anterior, que é seu adversário político. No município de São Paulo. No município de São Paulo. A gente está com problemas nos dois âmbitos, né? Uhum. No nível estadual, em relação aos trens e ao metrô com as empresas, né? A tal cartelização. Pois é. Que, então você veja... No caso do governo federal, virou quadrilha. Em São Paulo, fala-se em cartel. Cartel. Né? Só para concluir, eu quero dizer o seguinte, eu acho que há divergências políticas, há acusações ao PT de ser igual ao PSDB. Eu acho que a principal diferença entre o PT e o PSDB está no tratamento que ambos recebem da mídia. O que torna uma balela isso que certos grupos políticos, que estão à esquerda do atual governo, tentam fazer essa confusão e num momento em que a sociedade não pode aceitar de maneira alguma, que continue a fazer, que se continue a fazer, a grande imprensa continue a fazer o que está fazendo, porque já está colocando gente na cadeia por razões políticas. Nós podemos discutir aqui o julgamento do Mensalão, mas você tem juristas renomados do porte de um Ives Gandra Martins, que é adversário político figadal do PT, numerário da Opus Dei, tá certo? Um sujeito de direita, talvez até mais para a extrema-direita que qualquer coisa, um jurista de renome, dizendo que o José Dirceu foi condenado sem provas. Para mim, você teria que dizer, para tudo. Vamos parar tudo e vamos conversar.
Deixa eu pegar esse mote e voltando à sua chamada sobre as jornadas de junho. E ele diz, a gente tem preso político. A gente tem mesmo. Para além dos casos da P470, né, da forma espetacularizada que foi aquilo, de você ser condenado por uma teoria lida à revelia do próprio teórico, né, que o domínio de fato não é exatamente isso, né, da forma como foi usada, a gente tem outras coisas assustadoras. Você tem um morador de rua que acabou de ser condenado a 4 anos de prisão porque portava pinho-sol. E você tem um deputado de Minas, sim, ele foi preso no meio dos protestos. Contra pobre, preto e periferia. Exatamente. Essa é a motivação e aí, assim, e petista agora, né? São os 4 P's agora. Mas, assim, você tem um deputado com 450 quilos de cocaína dentro da fazenda de um senador e não tem dono a coca. E o senador vai para a bancada dizer, meu filho não vai ser investigado. Então, assim, tem um olhar aí desse judiciário que mídia sequestrou esse judiciário. O Altamiro Borges tem uma fala que eu acho interessante. A mídia hoje não quer ser o 4º poder, ela quer ser o próprio Estado. Então, é muito assustador. Você olhar uma situação dessa, esse senhor que estava no meio da rua, com pinho-sol, na mochila. Muitos manifestantes foram presos com vinagre, tá certo? Não, 70 manifestantes foram presos e a chamada do Globo era vândalos, não sei o quê. As pessoas estavam sentadas, tinha um carteiro que estava voltando do trabalho e foi no meio. Fichados como quadrilha, como formação de quadrilha, pessoas que nunca se viram. Agora tudo é quadrilha, né, nesse país. E aí, no estado de São Paulo parece que não, viu? Parece que a relação promíscua de gente, não, de agente público com tudo companheiro, com empresa é cartel. Né? Vira cartel de empresa. Cartel de empresa. Companheiros, assim. Tem uma pequena diferença. Não, e pior, a culpa é do ministro da Justiça que acatou uma denúncia e fez o que o ministro da Justiça tem que fazer? Mandou para a Polícia Federal investigar. Então, a barbárie, né, dessa mídia é que, para além dela ter um lado muito claro, ela tenta, né, nessa sua sanha de defesa, colocar a culpa, além dela não investigar aquilo que está escancarado, né, é jogado nas costas do outro. Então, assim, só para fechar, eu acho que a gente não está tão alheio, embora seja uma guerrilha e tal. Eu vejo nos movimentos da jornada de junho, quando começou a criminalizar a jornada, os meninos viram que a Globo não era esses mesmos meninos que leu o G1, não também era saiu. A platinada, pois é, né? Também saiu na rua e fez os Ocupa Globo. Né? Ela assim, a gente vive nessa contradição e nessa tensão. E eu acho que, assim, hoje, como ativista da democratização da comunicação, eu vejo que mais gente está enxergando isso, está enxergando que esse monopólio ele é prejudicial para a democracia brasileira. Essa agenda está crescendo. Né? Essa agenda está crescendo. Wagner. Eu queria só retomar aqui um pouquinho o que a Sinara falou, porque, fundamentalmente, os produtores de conteúdo primário e, portanto, pautam a maior parte da blogosfera são os jornais diários. No mundo inteiro. E no Brasil, mais ainda. Então, essa questão de termos um grande jornal progressista, mais à esquerda, progressista, amplo, democrático, eu acho uma questão fundamental. Quer dizer, e sei que tem mercado para isso. O que falta é que um empreendimento desse tipo é um empreendimento muito caro, de alto risco, e nenhum empresário no Brasil está disposto a colocar o seu lá. Então, dou como exemplo aí, faltou de novo entendimento do que é o papel do Estado, quando está num debate, num embate desse tamanho. Vamos pegar o governo Getúlio Vargas em 1950, não é isso? Quando o Getúlio sempre sofreu um imensa combate, talvez os combates mais duros da imprensa,
os paulistas em particular, porque eles não se curaram da perda de 32 até hoje, está difícil de curar a cicatriz, então já passavam de 30, da Revolução de 30. Enfim, então Getúlio apanhava, em particular quando ele resolveu fundar e botar a Petrobras para valer, não é? As pressões foram imensas. E ele chamou um dos melhores jornalistas que esse país já teve, um dos grandes jornalistas do Brasil, não só jornalista, mas repórter, um homem safo, que era o Samuel Weiner, e disse: Samuel, você faça um jornal com o que tiver de melhor de jornalismo, máquina e tudo, porque eu tenho que ter um órgão que se contraponha. E fez, o Samuel fez. E fez legitimamente. O que fez? O Banco do Brasil era anunciante, a Caixa Econômica Federal era anunciante e tal. Fez. Então eu digo o seguinte, que a Sinara falou, o Mino tentou fazer com o Jornal da República. Por que é difícil? Porque toda a indústria está na mão dos grupos de comunicação para distribuir, porque hoje produzir às vezes nem é tão difícil, mas a colocação, a logística, a comercialização é muito difícil. Então, para você distribuir, você vai cair na mão. No caso de revista, você cai na mão do Grupo Abril, que tem 80% de NAP e Quinalia. Antigamente tinha Quinalia, hoje tem tudo no Grupo Abril, no caso de revista. 80%, 85% das revistas que estão nas bancas, uma fatia enorme, 50%. 50% do preço de capa. 50% do preço de capa de uma revista igual a Caros Amigos vai para o Grupo Abril. E eu não tenho para onde ir. Se eu quiser reclamar, eu posso reclamar com o Papa Francisco, qualquer coisa, mas eu não tenho para onde ir. Então, eu acho que essa questão de um jornal diário está colocada. Assim, porque... então vamos devolver para a Sinara. Sinara, que trouxe a questão do jornal diário, queria inclusive te perguntar, acrescentar uma pimenta nesse molho aí, que é o seguinte: esse modo de fazer política na sociedade e no Estado brasileiro, na mídia, isso que a Maria Fro disse, a mídia querendo ser Estado, e de outro lado essa extrema polarização entre duas forças políticas nas últimas 2 décadas, PSDB, PT, e a política vivida como estratégia de aniquilação, né? Tem que aniquilar, quando na democracia a política deveria ser um espaço da pluralidade e uma possibilidade de tratar o opositor como adversário e não como um espaço de aniquilação do outro, não é? Como é que a gente pode andar para tentar enfrentar esse tipo de questão? Então, como eu estava falando antes, eu não tenho mais a ilusão de esperar pluralidade dos jornais. Ela não virá, eles não estão interessados nisso, eles estão interessados em fazer uma oposição enorme a um projeto de esquerda da América do Sul, não é só do Brasil. Eles estão o tempo inteiro batendo nos esquerdistas, né? Nós temos essa vocação esquerdista na América do Sul, natural, porque nós éramos até outro dia América Latina, não é isso? Então, é natural que nós tenhamos esse gosto pelos governos de esquerda, eu acho que é natural. E aí os jornais estão surfando nessa coisa de não ter nenhuma outra voz do outro lado contra eles. E eles vão cada vez mais ser cada vez menos plurais, é o contrário. Acho que cada vez mais eles vão ser assumidamente oposição à esquerda, e eu acho que o que a gente pode fazer hoje, né, o que seria ideal, eu acho que existe uma tendência dos jornais standard virarem tabloides, eu acho. Então, eu acho que a gente poderia, quem sabe, meu sonho, se antecipar e lançar um tabloide progressista, poderia ser uma ideia, ou, no mínimo, a gente se juntar para lançar um portal de esquerda, gente. A gente precisa ter um grande portal de esquerda, porque a internet é um pouco mais barata, não precisa do papel, certo? Então, você já não tem esse gasto com o papel. Óbvio, precisamos montar a equipe, é preciso montar uma equipe, é preciso pagar viagem para os jornalistas fazerem boas reportagens. O jornalismo custa caro, né? Boas reportagens custam dinheiro. Então, eu acho que talvez a ideia do portal pudesse ser uma coisa
mais rápida e barata para rebater esse monopólio da direita, né? Vamos assumir nos jornais, porque é isso que eles estão fazendo. Vocês sabem que eu botei o nome do meu blog Socialista Morena em homenagem ao Darcy Ribeiro e ando pesquisando muito quando o Darcy e Brizola colocaram essa ideia no Brasil do socialismo moreno. Vocês não têm ideia do massacre que foi. Gente, eles ridicularizaram isso absurdamente desde o começo. Então, não é de hoje que eles estão contra o projeto de esquerda na América Latina. Entendeu? Eu acho que a esquerda é que não soube se unir para rebater. Então a esquerda Mas nós vamos discutir isso no próximo bloco. A gente já volta. A esquerda